Boa noite a todos, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que eu recebo vocês, a gente aqui da casa recebe todo mundo. Boa tarde também a todo mundo que nos acompanha no Instagram e no Facebook. E hoje a gente vai dar continuidade então ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos abordando o capítulo 23 e hoje a gente vai falar precisamente sobre os itens 4, 5 e 6, que tem como título Abandonar pai, mãe e filhos. Para a gente começar, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Espíritos amigos, obrigada por todas as bênçãos, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que temos em refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre esse tempo que nos colocamos à disposição para repensar as nossas atitudes, para pensar em fazer diferente o que fizemos até agora e nos melhorarmos. Que possamos aproveitar esses minutos juntos e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Pedimos a proteção dos espíritos e que assim seja. Bom, nesse item, nesse capítulo, subcapítulo, na verdade, Kardec ele vai trazer para nós 3 passagens do Evangelho, da Bíblia. E ele apresenta para nós essas passagens e aí ele começa então depois a discursar o que ele racionalmente entende disso e vai convidar a gente para fazer isso também. Para olhar de uma maneira racional, porque muitas vezes a gente olha de primeira mão assim, a gente fala, mas isso não pode fazer muito sentido. E é esse caminho que Kardec tomou, que a gente vai tomar também para refletir sobre essas passagens. A primeira passagem está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 29, que diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, o que está lá em Mateus? Que Jesus falou o quê? Olha, quem abandonar a família, quem abandonar a terra e me seguir, se isso para você já é bom, ter uma família é bom, se você abandonar, você recebe 100 vezes isso que você já acha que é bom. À primeira vista é isso que a gente lê. Aquele que houver deixado pelo meu nome tudo aquilo, receberá o cêntuplo de tudo isso. A gente já começa, talvez, nos incomodarmos um pouco com isso, né? Mas vamos para a próxima. Kardec traz agora a passagem de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 28 a 30. E diz assim: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Então Pedro está falando assim para Jesus: Jesus, você viu o que a gente fez? A gente fez tudo isso, a gente abandonou algumas comodidades da vida para te seguir. E aí Jesus fala: pois bem, não há quem não faça isso que não receba já neste mundo muito mais do que já recebeu e ainda tem a garantia da vida eterna. E por último, em Lucas,
capítulo 9, os versículos 61 a 62, diz assim: Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então aqui a gente tem uma outra pessoa falando: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa antes eu dar uma olhadinha lá em casa. E aí tem Jesus falando: não, ou você vem comigo ou você não vem. E aí, isso também, de certa forma, incomodava Kardec. Porque um Jesus de amor e caridade, um Jesus que prega amar ao próximo como a si mesmo, como que Jesus pode falar para a gente: abandona tudo e vem me adorar? Qual a lógica disso? Por isso que eu trouxe aqui, né? Para que a gente possa fazer um raciocínio nisso aqui. Que a gente possa pensar de maneira lógica. Como que Jesus, que é sinônimo de amor, poderia pedir isso para nós? Que Jesus é esse que manda abandonar a família como conquista de benefícios próprios? Que fala isso para a gente? Não pode ser. Ou será que pode? Eu trouxe ali o mandamento honrar pai e mãe, que temos no Evangelho um capítulo que fala sobre isso, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E daí isso esquece? Aí agora eu tenho que abandonar tudo e seguir Jesus. E o que é esse seguir Jesus, né? É me isolar num mosteiro, num castelo e ficar lá longe de tudo e todos para eu não falir? E eu trouxe aqui as leis humanas. As nossas leis, elas já olham para o abandono. Elas punem o abandono. Se nós olharmos na Constituição nossa brasileira, está lá. É dever da família. Seja filho, cuidar do pai idoso, ou seja, pai, cuidar de filho. Os filhos têm obrigação de lei, é jurídico isso. Tem o Estatuto do Idoso hoje para proteger o idoso. Temos esse crime tipificado no Código Penal, falando: se você abandonar seu filho, se você não cumprir o que precisa, você consegue uma penitência, né? Pega uma penitência para cumprir. E o mesmo dos filhos que não cuidarem dos pais. Se a nossa lei humana, ela que é tão defasada muitas vezes, que é tão injusta muitas vezes, já consegue prever isso, quem dirá a lei de Deus? Então, a gente já começa a perceber aqui que essa primeira leitura que nós fizemos, essa primeira interpretação que fizemos, não pode ser muito certa. Jesus não deve ter falado, a gente que não entendeu muito bem. Então, por que Jesus mandaria abandonar uma doutrina de amor? É coerente com isso? E aí Kardec entra então nesse momento, nesse capítulo, e vai usar a razão. Ele traz a razão e fala: vamos raciocinar. E olha o que Kardec fala: sem discutir as palavras, que muitas vezes mudam de sentido, que muitas vezes palavras querem dizer alguma coisa numa língua e na outra querem dizer totalmente o contrário. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento. Então, quando a gente analisa aqueles pensamentos, aquelas passagens bíblicas, nós precisamos olhar o que tem por trás disso, qual o pensamento, qual o ensinamento. E Kardec fala: evidentemente, é esse o pensamento. E diz ele: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. O que ele está falando aqui para nós? O seu foco tem que estar no mundo espiritual para nós espíritas. O que você está acumulando aqui, a sua profissão, o seu dinheiro, as suas posses,
Isso são instrumentos para que você se melhore moralmente e para que você ajude os outros. É nisso que você tem que focar, na sua conquista moral e espiritual. Por isso Kardec fala, os interesses da vida futura precisam prevalecer sobre os interesses da humanidade. E ele vai falar aqui, ao passo que a ideia de renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Eu não posso renegar a minha família, eu não posso abandonar os meus, que é com quem eu tenho mais compromisso, que é com o meu vínculo familiar. Por isso que Jesus fala para amar ao próximo, é o próximo, é o próximo mesmo. Muitas vezes é mais fácil a gente amar quem está fora da casa da gente do que o próximo que vive com a gente. Isso, abandonar, seria uma negação da doutrina de Jesus. É Kardec quem está dizendo isso. Então Jesus não está falando para abandonar a família para segui-lo, mas algumas separações são necessárias para que a evolução aconteça. E agora a gente então vai começar a falar desse abandono. O que seria esse abandono que Jesus fala, né? E Kardec vai trazer alguns exemplos para que a gente possa refletir sobre eles. O primeiro exemplo, Kardec fala assim: censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? Quando as pessoas, antigamente mais, mas hoje ainda infelizmente ainda existem essa questão de guerras, quando os soldados iam para as guerras, deixavam as famílias, mas não era porque eles queriam se fugir de algo, é porque era compromisso, era porque era um dever, e era um dever visto como nobre. E nós podemos pensar em outros exemplos, quando alguém, o pai ou a mãe, precisa se ausentar para ir trabalhar. É um abandono? É um abandono. Mas o que move esse abandono? É o amor pelo próximo, é o amor de prover as necessidades do filho. Eu preciso me ausentar e abandonar temporariamente para que ele tenha o que comer, para que ele possa frequentar uma escola. Então, Kardec vai começar a dar exemplos para nós de que como essa separação, esse abandono é necessário para a evolução. Então não é um abandono de não quero mais ver você, é um abandono temporário, porque dentro desse abandono precisa estar inclusa a lei maior, que é a lei de amar a Deus e a lei de amar ao próximo. Eu te abandono, meu filho, porque eu estou indo buscar coisas, ou recursos para que você voe mais tarde. E aqui então Kardec fala uma frase incrível, onde ele diz assim: é que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Qual o dever primeiro de um pai com o filho? Cuidar. Mas quando o pai abandona o filho para ir trabalhar, há um dever acima do dever. E é isso que Kardec está falando. Olhem o que significa esse abandono. E o abandono não pode, mais uma vez, estar isento da lei de amor. E aqui eu trouxe, é outro exemplo que Kardec dá. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Quando os filhos têm que sair, ou escolhem sair da casa dos pais, para construir a vida deles também, é um abandono. Muitos pais, é difícil para os pais muitas vezes entenderem isso, mas é necessário, vai dizer Kardec, para que a evolução aconteça. E olha o que Kardec diz: a própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. Kardec está usando um linguajar aqui bem difícil,
Mas o que ele está falando aqui? As famílias sucumbiriam, deixariam de existir se as pessoas não tivessem relações. O que aconteceria se todos os filhos não casassem mais, não construíssem mais famílias, ficassem na casa dos pais? Muito provavelmente, dentro de alguns anos, a raça humana acabaria. É preciso que haja esse abandono de deixar os pais. E olha o que Kardec fala, é essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui eu trouxe algumas reflexões, quando Kardec diz que é um progresso, moral, a própria separação é necessária ao progresso, e ali embaixo, tanto o progresso moral, quanto no progresso físico. Eu trouxe aqui, se não saíssemos das casas dos nossos pais, será que a gente teria aprendido tudo que a gente aprendeu? Como seria se os nossos pais resolvessem todos os problemas para nós, ou se as mães resolvessem todos os problemas dos filhos? Se esse apartamento não tivesse acontecido? E se nossos pais nos prendessem em casa e falassem assim, não, meu filho não pode ter relação com ninguém, porque vai que ela machuca o meu filho. Ou vai que meu filho vai trabalhar em algum lugar e as pessoas são rudes com ele. E se não constituíssemos novas famílias, que foi o que eu trouxe aqui antes? O que aconteceria com a humanidade? O que aconteceria se as pessoas não fizessem algum sacrifício de abandono para irem trabalhar em prol de outras pessoas? Nós podemos ver quem trabalha na área da saúde, abandonando, principalmente nessa época de Covid que nós vimos, abandonando seus familiares, o conforto, a segurança de ficarem em casa, para irem trabalhar em benefício de outros, que eles muitas vezes nunca viram na vida. E esse é o abandono necessário? É necessário? Foi necessário, estritamente necessário. É desse abandono que Jesus está falando. E agora eu vou voltar lá, para que a gente leia de novo. Olha só, a primeira passagem. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras. Por quê? Abandonado por quê? Deixado por quê? Porque tinha um motivo maior para deixar. Precisava. Não por bel prazer. Receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Você está abandonando as pessoas que você ama? Por quê? É por um bom motivo? Se for, você está no caminho certo. E aqui eu trouxe, para falar para vocês também, eu vou ler, é um conto do irmão X, que está no livro Pontos e Contos, que conta a história de um moço que ele foi um exímio, um aluno muito aplicado na Terra. E quando ele desencarnou, ele teve uma conversa com o espírito que estava lá no portal da luz, Tanto que o nome do conto é No Portal de Luz. Então diz assim: à frente do anjo amigo, que mantinha amorosa vigilância no portal de luz entre a terra e o céu, o crente, recém-vindo da luta humana, rogou passagem, pronunciando formosas palavras em nome de Deus. Então tinha um crente fervoroso tentando entrar, chegou lá no mundo espiritual. O representante da divindade, porém, depois de olhar seus braços com demorada atenção, perguntou: o que você traz com você? O candidato ao ingresso no paraíso comentou espantado: sempre respeitei o Senhor e adorei-o nas casas que o mundo consagra à majestade divina. Reconheci a grandeza do Evangelho, aceitando-o por sublime código de salvação da humanidade. Interpretando os grandes filósofos e pensadores do passado por embaixadores dele, em favor do aperfeiçoamento gradual de nossa inteligência. Prestei sincero culto aos livros sacros, meditando-lhe os textos iluminativos,
Fugi quanto pude à presença dos ingratos e dos maus. Abominei a companhia dos pecadores. Censurei os criminosos e, por espírito de defesa, leal do bem. Não combati as religiões por reconhecer a afeição sublime de cada uma. Evitava o contato com qualquer lugar onde subsistisse o pecado. Temia os desvairamentos da carne e afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação para a vida impura. Acreditei que a retidão deve orientar todos os negócios. E sabendo que a paciência é tesouro sagrado, nunca me abeirei de problemas intrincados para não perder a paciência. Convencido de que a paz é um dom celeste, colocava-me à distância de todas as pessoas irritadiças, de modo a manter-me em segurança espiritual. E fixando no funcionário celeste os olhos suplicantes, acentuou: eu tudo fiz para não ofender o Senhor. Então era um estudioso, né, que se enclausurou, se fechou, abandonou tudo o que ele podia para não sucumbir, para não cair. E o anjo sorriu, complacente, e falou com expressão fraterna: meu amigo, suas afirmativas demonstram-lhe o fino trato espiritual. A cultura, a crença e a vigilância proporcionam um brilho invulgar à sua individualidade subjetiva. E olha só agora. Entretanto, as suas mãos permanecem apagadas. A passagem aqui, porém, está condicionada à irradiação da luz que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo. E afagando, o inteligente aspirante concluiu bondoso: com tanta luz interior no cérebro, que fez em sua passagem no mundo? Ele iluminou o cérebro, mas as mãos dele não fez nada, se escondeu. Foi então que o crente, tão loquaz, na exposição dos próprios méritos, baixou a cabeça, entrou em silêncio e começou a pensar. Esse é um caso de abandono que eu trouxe para que a gente não faça igual. Esse abandono não é o certo. O abandono com um propósito, sim, mas esse propósito não era certo. Então Kardec vai falar para a gente, resumindo, que a separação, o abandono, é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico, né? Como a gente já viu, é necessário para a nossa evolução, para que a gente aprenda coisas, e no progresso físico também, para a continuação da nossa espécie, para a continuação da humanidade, né? E por fim, Kardec vai falar algo para nós espíritas, porque ele diz assim: tudo que eu apresentei para vocês até agora de exemplos, né? Falei do casamento, quando as pessoas abandonam a família, né? Para ir viver outra família, do soldado na guerra. Ele vai falar assim: aqui, tudo que eu apresentei agora, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços, os do espírito, não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então aqui a gente tem um outro tipo de separação, de abandono, que é o abandono da morte, da desencarnação, da morte do corpo físico. E Kardec está falando para nós espíritas, que nós espíritas sabemos que a vida não cessa com a morte do corpo físico, e que não há o abandono propriamente dito. Há uma separação temporária, como se fosse mudar de cidade. E ele está falando aqui, as pessoas que partem, elas partem para continuar a evolução delas. E olha o que ele diz ali: para elas conseguirem mais energia no mundo espiritual, aprenderem mais, evoluírem mais, para voltar de novo. E aí continuar a evolução. Então ele vai falar para nós que mesmo esse abandono, que muitas vezes aparece um abandono definitivo, não é.
E aí Kardec também faz referência ao capítulo 4, no item 18, onde ele diz assim: com a reencarnação e o progresso, então reencarnação sempre aliada a progresso, né? Aqui ela dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Então, Kardec ele faz referência a esse capítulo já estudado, porque ele vai mostrar esse abandono, esse deixar os pais, a mãe, quando a gente se refere à morte, também não é um abandono. Da mesma forma que uma viagem que o pai faz e volta, assim também é a viagem da desencarnação, da morte. Ele está falando às famílias, às pessoas que se amam verdadeiramente, do fundo do coração, elas vão seguir juntas pela eternidade. Umas vão chegar primeiro, no fim, né? Na evolução, na perfeição, as outras vão chegar depois. E as que estão mais adiantadas vêm ajudar as outras que estão mais atrasadas. Numa lei natural perfeita, de amor, né? Perfeito. Então, quando retornamos lá no começo, volto mais uma vez para que a gente saia daqui, esse houver deixado pelo meu nome, a sua casa, os seus irmãos, que a gente não pense mais, né? Que Jesus está pedindo para que façamos isso. Não. Que a gente olhe para esse houver deixado pelo seu nome, abandonar a família, abandonar as pessoas que a gente ame, com outro olhar. Um olhar de é temporário, é necessário e é preciso. Mas não um olhar de vou abandonar porque eu tenho medo de cair. A gente precisa enfrentar, que a vida pede para que a gente enfrente, né? Por mais que a gente caia 99% das vezes, tem umas vezes que a gente não vai cair. Então é isso que eu queria falar com vocês. E para a gente terminar, vamos fazer a nossa oração. Deus Pai, Jesus, nosso modelo, nosso guia, agradecemos por esses ensinamentos. Agradecemos por ser tão perfeito e nos ensinar a perfeição. Que sejamos cada dia melhores, alunos mais aplicados. Que possamos ser melhores para nós mesmos e para os que convivem conosco. Que possamos procurar um propósito em tudo que formos fazer, porque o nosso tempo aqui é curto. Que a gente aproveite todos os momentos, que sejamos bons, que sejamos inteligentes nas nossas decisões, para que não cheguemos do outro lado com o sentimento de termos perdido mais uma oportunidade, dentre tantas que já perdemos. Que possamos ser amorosos, que possamos tornar a vida das pessoas que convivem conosco, ou que muitas vezes só cruzam com a gente, melhores. Que possamos ser exemplo. Obrigada por tudo, que assim seja. Obrigada a todos que compareceram, a humildade de vocês de me ouvirem, e bom final de semana para todo mundo.